Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, muito obrigado pela sua audiência, que bom encontrá-lo diante do televisor. Causa da nossa imensa alegria, nós que fazemos a Rede Século XXI, programa sobre a responsabilidade do ordinariado militar do Brasil. No programa anterior, refletimos, comentamos o texto clássico de Nosso Senhor Jesus Cristo, no capítulo 5 de São Mateus, precisamente o versículo 34. Estamos tratando das modalidades de pecado contra o segundo mandamento do decálogo, não tomar o nome santo de Deus em vão. Jesus diz em Mateus 5:34, eu, porém, vos digo, não jureis de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jurar de jeito nenhum, por nenhum motivo, é o pensamento, é o ensinamento de Jesus. Seja o vosso sim, sim, o vosso não, não, tudo mais procede do maligno. Mas existe um juramento na justiça e na verdade que, por uma causa justa e grave, é permitido. E ele está na Bíblia. E se está na Bíblia, não contradiz o ensinamento de Jesus. Vejamos o que diz o apóstolo Paulo, segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 23. Invoco a Deus por testemunha. Juro por minha vida, que foi para vos poupar que não voltei a Corinto. Invoco a Deus por testemunha. Juro pela minha vida. Não é uma contradição com aquilo que Jesus acabou de dizer em Mateus 5, de 34 a 35? Não. A palavra de Deus não se contradiz. Porque estamos aqui num contexto da mais absoluta verdade, uma afirmação que não fere a justiça, não tem a intenção de enganar, de fato não engana. Deus é evocado como testemunha por São Paulo, testemunha tão somente daquilo que aconteceu, foi para vos poupar que não voltei a Corinto. Seria então o texto do apóstolo Paulo uma exceção? Se quisermos admitir, sim. O que não se pode admitir é que você contraponha o que Jesus disse com o que São Paulo fez, com o que São Paulo fez. Como se Jesus dissesse uma coisa e São Paulo desautorizasse. Como se São Paulo fizesse o contrário, como se São Paulo desobedecesse. Claro que não. Lembremos de que tanto o Evangelho segundo Mateus como a segunda carta de São Paulo aos Coríntios são palavra de Deus, palavra inspirada. Toda a Bíblia é inspirada, a Bíblia não erra. A Bíblia é palavra de Deus. Os textos da Escritura, portanto, não se contradizem, não há oposição, não há conflito entre as afirmações. Tomo a Deus por testemunha. A Igreja, seguindo São Paulo, seguindo esse texto e outro que vamos ver no programa seguinte, São Paulo jurando por Deus, coisa que Nosso Senhor Jesus Cristo de forma absoluta proíbe, mas por ser palavra de Deus, em certas circunstâncias, por exemplo, num tribunal, o juiz coloca diante dele alguém para depor. E aqui no Brasil também tem esse costume, coloca-se a mão na Bíblia, naqueles países em que a palavra de Deus é tida como um livro respeitável, promete dizer a verdade, somente a verdade em suas declarações diante de Deus, prometo, ou jura dizer a verdade, somente a verdade diante de Deus, com as mãos nos santos evangelhos, juro, na justiça, na verdade, por causa grave, por causa justa, como São Paulo no texto que acabamos de ouvir, 2 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 23, isso é legítimo, isso não é pecado.